Tudo bem, meus alunos e alunas? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha Maio Laranja. A aula de hoje tem o objetivo de promover, incentivar e conscientizar sobre essa campanha nacional tão importante que é o Maio Laranja. Apenas o texto aí, por causa das restrições do YouTube. Então eu não vou falar, vou apenas deixar você ler algumas coisas, e outras a gente vai falar assim, mas de maneira bem tranquila e bem sensível, com muita sensibilidade, porque é um tema muito delicado. O objetivo é apenas fazer uma campanha de proteção e conscientização, tudo bem? Então, o Maio Laranja tem o objetivo de alertar sobre alguns abusos cometidos contra crianças e adolescentes. Nosso objetivo é proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, você também que é pai e mãe responsável, é importante observar e analisar algumas coisas dessa aula, desse vídeo, para que você possa cuidar e proteger ainda mais o seu pequenininho. Essa campanha ela tem o objetivo de alertar e combater o abuso e a exploração de crianças e adolescentes no Brasil. E vamos começar a partir do caso Araceli e a importância dessa conscientização. Bom, o caso Araceli foi um marco muito doloroso. Infelizmente, foi um crime que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1973. Uma menina, ela sofreu o que está escrito aí nesse texto, eu não vou falar por conta das restrições do YouTube. Foi uma questão de muita violência. Essa violência cometida contra essa criança, aconteceu um homicídio, chocou a cidade de Vitória, chocou o Espírito Santo, e esse acontecimento mudou a história da nossa proteção em relação a crianças e adolescentes, porque foi uma brutalidade. Isso acabou gerando um movimento nacional solicitando justiça por conta de toda essa fragilidade infantil que nós observamos. Então, esse caso ele é fundamental para poder entender essa campanha, por causa exatamente de se tornar um símbolo contra a violência infantil. E aí levou à criação desse dia que nós conhecemos como dia 18 de maio, como Dia Nacional de Proteção e de Combate a todo abuso e a toda exploração contra crianças e adolescentes, tá bom? Então, o Maio Laranja é um mês de conscientização, é um mês para alertarmos e combatermos o abuso, e tem um marco nacional, tem uma data nacional, que é a data do dia 18 de maio, que é o dia daquele evento histórico que nós falamos que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, no caso, Araceli. Tudo bem? Então, é uma campanha que utiliza a cor laranja para simbolizar a união em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O principal objetivo é informar e mobilizar a sociedade, é conscientizar, para quê? De modo que a gente possa prevenir, combater todo tipo de abuso e de exploração. Por isso que nós marcamos com a cor laranja um símbolo de alerta, de prevenção e de conscientização. E por que esse dia, a nível nacional, ele é tão importante? Bom, ele é importante primeiro por conta do impacto social, né? Há um grande ciclo de violência que, infelizmente, prejudica o desenvolvimento de futuras gerações, e aí a gente precisa falar sobre isso para poder combater e ajudar a encerrar esse ciclo de violência. Um outro ponto importante são as consequências psicológicas. Muitas vítimas, elas sofrem traumas profundos de ansiedade, de depressão, de relacionamento. E esses traumas, eles perduram por toda a vida. Por isso nós precisamos combater. É um crime, é uma violência, precisa combater e encerrar esse ciclo que prejudica o desenvolvimento infantil, que traz inúmeras consequências psicológicas, e nós precisamos
nos conscientizarmos para identificarmos sinais, encorajarmos denúncias, proteger as crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Então, se você já passou por uma situação dessa, se você passa por uma situação dessa, Disque 100, que é o número que nós utilizamos para combater e para denunciar. Procure o seu responsável, procure o diretor da escola, o professor da escola, a professora da escola, o seu tio, alguém que possa te ajudar e te socorrer nessa situação. Tudo bem? Porque precisamos nos conscientizar e socorrer e ajudar e proteger. Porque as estatísticas, elas são chocantes. Cerca de 500 mil crianças passam por essa situação a cada ano. E isso não pode continuar, isso precisa ser encerrado. São cerca de 3 vítimas por hora, em média. Ou seja, a maioria com essa idade até 5 anos. E apenas 7,5% dos casos são denunciados às autoridades competentes. Então, são situações que nós não podemos negligenciar. Em 2023, nós tivemos cerca de mais de 71 mil casos de denúncias envolvendo imagens, fotos sobre esse crime. É um aumento de cerca de 77% de 2022 para 2023. Então, essa estatística de cerca de 500 mil crianças por ano é um número absurdo, é um número muito alto que nós precisamos combater. Infelizmente, cerca de 76% desses casos acontecem dentro da própria casa. Uma casa que deve ser um lugar seguro de proteção à criança e ao adolescente, às vezes ela se torna o seu pior lugar. Então, vamos nos conscientizar para que essa situação ela possa ser encerrada, que ela não aconteça mais no nosso país, porque as nossas crianças elas precisam ser protegidas, precisam ser ouvidas, respeitadas e conscientizadas, tudo bem? Por isso que nós estamos nessa campanha pela luta, é uma luta pela proteção das crianças e dos adolescentes. Vamos chamar a atenção da sociedade porque precisamos mostrar que é um problema que existe, mas que todos nós temos um papel fundamental na proteção. Precisamos ajudar as pessoas a identificar os sinais, a saber como agir, aonde denunciar e, óbvio, deixar claro que a denúncia é um ato de coragem e de amor. A denúncia que é o objetivo, que tem como objetivo proteger a vítima, proteger a criança contra essa situação. Como que podemos ajudar? Já falei sobre o Disque 100, o Conselho Tutelar, que é uma denúncia anônima. Tem também a questão do apoio emocional. Nós precisamos conscientizar e oferecer todo o suporte, por isso que o papel da escola ele é essencial, o papel das comunidades terapêuticas, das igrejas, das organizações não governamentais. Procure ajuda. Fale com o seu responsável, fale na escola, procure alguém mais velho ou Disque 100, porque não podemos deixar de denunciar esses casos gravíssimos. Então, como nós podemos ajudar? Discando 100, denunciando, apoiando, encorajando pessoas e promovendo palestras e materiais educativos, que é o que a gente faz aqui na nossa escola. Através dessas aulas, através das atividades em sala de aula, através de todos os movimentos pedagógicos que nós promovemos na nossa unidade escolar. O papel da sociedade, ele pode ser visto através desse slide de forma responsável. Há uma responsabilidade coletiva. Todos nós temos o nosso papel, porque somos responsáveis em proteger as nossas crianças. Isso é um dever moral, é um dever cívico. Há ações locais que nós podemos e devemos fazer, como organizar eventos, workshops, campanhas de sensibilização nas escolas e nos bairros, e também incentivar líderes a participar de projetos
comunitários, visitar a prefeitura, visitar as organizações, ampliar a nossa mensagem, discutir, falar sobre isso, de modo que possa trazer mais coragem para as pessoas poderem denunciar. Então, você que é responsável, observe que você deve, em primeiro lugar, cuidar do seu filho, da sua filha, com toda a sua força e com toda a sua coragem. Ensine as crianças sobre o seu próprio corpo. Você que é criança e adolescente, converse com o papai e a mamãe, converse com o seu professor, a sua professora, porque existem lugares no seu corpo que ninguém pode tocar, ninguém pode ver, você não pode deixar ninguém encostar, tá bom? Não tenha medo de dizer não, não tenha medo de denunciar e se aproximar de alguém mais velho da sua família para falar se algo acontecer. Então, instrua as crianças a reconhecerem comportamentos inadequados, certos tipos de toque, de abraço, de beijo, de carinho, que na verdade não são carinhos, são violências e que devem ser evitadas. Bom, encorajar a denúncia, isso é muito importante, tanto para crianças quanto para adultos, pais, professores, responsáveis, garantir que todos serão ouvidos e socorridos. O que nós fizemos e o que nós podemos fazer? Nós sempre promovemos ações coletivas na unidade escolar, nós desenvolvemos projetos educativos de conscientização para alertar sobre a campanha do Maio Amarelo contra todo abuso e exploração. Nós estabelecemos parceria com a Secretaria de Educação, com o Conselho Tutelar, com os órgãos governamentais. Isso é o que nós fizemos e é o que nós podemos fazer sempre com atitude de coragem e responsabilidade. Tudo bem? Então, encerrando, lembrando que o Maio Laranja é uma campanha vital de proteção. O objetivo é proteger, conscientizar, atuar e participar, tendo voz ativa, ação, responsabilidade, fazer a diferença nessa luta que ela é nossa e ela deve ser contínua. Juntos, nós podemos construir um país melhor, comunidades melhores, famílias melhores, onde seja sempre um ambiente acolhedor, de proteção e de segurança. Então, o Maio Laranja é muito mais do que apenas um mês. Ele é um ambiente, um compromisso contínuo. Precisamos nos unir como sociedade para proteger as nossas crianças, garantindo que elas cresçam nesse ambiente seguro, acolhedor, onde a participação é fundamental. Então, denuncie, conscientize, apoie, de modo que isso possa encerrar e não existir mais em nossos ambientes e em nossas cidades. Tá bom?